Olá, no programa de hoje nós vamos falar sobre a Semana da Neurodiversidade que acontece em Uberaba. Na verdade, o dia 3 de dezembro é comemorado o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. E eu estou aqui com a minha querida amiga, novamente, é um prazer te receber, que é a Fernanda Fonseca. Ela é enfermeira e ela é da Onda Autismo, está aqui usando a camiseta da Onda. Estou também com o Diego Tafarelli, ele é advogado e vai falar sobre os direitos, vai trazer informações jurídicas para as pessoas portadoras de necessidades especiais. Também é muito bem-vindo, viu? Eu vou começar com você, Fernanda, já para saber o que tem programado para essa semana. É a primeira semana que acontece em Uberaba? Sim, o projeto ele foi escrito em 2021, já aconteceu em outro formato, mas é a primeira vez que vai acontecer em Uberaba no formato original do projeto. Nós vamos ter aí a Semana Municipal da Neurodiversidade, a organização da Onda Autismos, nós, conselheiros do Estado e município, e também da Secretaria de Desenvolvimento Social, tem envolvimento da Câmara, da Prefeitura, de outras secretarias. O Ismar Marão, como sempre, né, desde o início, ele apoia, ele está sempre ajudando, né, não só nesse evento, mas em todos os outros realizados aqui em relação à pessoa com deficiência, autista. E vai ser uma semana muito especial. Nós vamos começar na segunda-feira, na PAI. Vai ter a Onda Agora é Conversar, que é uma roda de conversa, onde todos têm ali a oportunidade de expressar seus conhecimentos, suas vivências, tirar dúvidas. Vai ser um momento muito especial, das 8 da manhã ao meio-dia. Vamos ter ali a participação de diversos profissionais, Dr. Alex, nós vamos ter pessoal da ADEFU, do Instituto dos Cegos, Laço Azul, do CREI, Setor de Educação Inclusiva, de outras instituições também. Vamos ter ali pessoas com deficiência, toda a comunidade está sendo convidada para esse momento. Vamos ter voluntários acadêmicos da Uniub, que vão estar com as crianças enquanto os adultos estão aí nessa roda de conversa, dividindo conhecimentos, tirando suas dúvidas. Vamos ter sorteio de brindes também, para que as pessoas, né, tenham esse incentivo para estarem participando. É muito importante levar pessoas, não só familiares de pessoas com deficiência e pessoas com deficiência para esse momento, mas também toda a população ter esse envolvimento, né? É necessário para que possamos quebrar preconceitos aí. Pessoal, toda semana vai ter ali emissão de certificado. A Keilinha do Portas Abertas, ela colocou, né? Ela se colocou à disposição para estar emitindo certificado de participação. Então vai ser uma semana muito importante. Durante a entrevista a gente vai falando dos outros dias. Sim, claro. Então vamos ver aqui com você, Diego, quando a gente fala em neurodiversidade, a gente já remete para uma questão científica, uma questão das patologias neurológicas, e você tem um olhar aí do direito, um olhar jurídico, mas explica para a gente melhor o que enquadra dentro das neurodiversidades. Olha, eu costumo dizer que o direito ele evolui com o tempo, né? Assim como a história vai demonstrando aspectos que precisam ser alterados, o direito é assim também. Os direitos humanos são assim, né? Existem gerações de direitos humanos que vão se alternando até o momento atual. E na questão da deficiência não é diferente. Por exemplo, as pessoas com autismo, com transtorno do espectro autismo, hoje elas são consideradas pessoas com deficiência, algo que lá atrás não era considerado. Então, a pessoa com deficiência é aquela pessoa que possui algum problema, alguma dificuldade de se inserir na sociedade por conta das barreiras que ela enfrenta no dia a dia. Então, por conta dessas barreiras, a pessoa com deficiência hoje recebe uma nomenclatura bem ampla, por conta de tudo isso que vai evoluindo no decorrer do tempo. Quais os principais direitos que eles têm? Existem, por exemplo, benefícios assistenciais, que a pessoa pode requerer através do CRAS, por exemplo, passa por todo o acompanhamento de uma assistente social, verifica-se a condição socioeconômica dessa pessoa, a questão da deficiência dessa pessoa. Por exemplo, uma pessoa com transtorno do espectro autismo, ela precisa ter um diagnóstico fechado. Tendo o diagnóstico fechado, ela pode conseguir sim esse auxílio assistencial. Existem também
a Fernanda pode até falar melhor do que eu, as carteiras de identificação das pessoas hoje com autismo, por exemplo, para que elas possam ter descontos e transportes gratuitos, por exemplo. Existem várias outras situações que se enquadram, né? É aquilo que eu costumo chamar de igualdade material, que a gente costuma diferenciar de igualdade formal, por exemplo. Então já diferencia aí para nós. A igualdade formal é quando a gente fala que todas as pessoas são iguais perante a lei. Só que, ok, a lei ela é igual para todo mundo, mas nem todo mundo é igual. Nem todo mundo consegue alcançar os objetivos previstos na legislação de maneira igual. Uma pessoa com deficiência tem mais dificuldades de se encaixar em determinada situação. Por isso existe a igualdade material, né? A igualdade material para que dê condições para que essas pessoas consigam buscar os objetivos igual uma pessoa que não tem deficiência, por exemplo. A gente pode inserir como exemplo a questão das cotas, a questão da oportunidade nas filas de emprego, né, para dar oportunidade de acessibilidade, dar uma oportunidade melhor e mais condicionante para essas pessoas que possuem algum tipo de dificuldade ou alguma barreira impeditiva no dia a dia. E onde que elas estão situadas aí na diferença de preferencial e de prioritário? Existe, né, hoje, por exemplo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi criado, salvo engano, em 2015 pelo senador Paulo Paim. E esse estatuto ele trouxe maiores oportunidades para todas essas pessoas, ele trouxe uma igualdade. Eu sempre costumo dizer nas palestras que eu participo, de que a Constituição Federal ela é maravilhosa. A Constituição Federal de 1988 ela é maravilhosa, ela é riquíssima quando se fala em direitos humanos, quando fala em igualdade. Só que, infelizmente, a sociedade ainda não está evoluída o suficiente para entender que apenas a Constituição basta. Então é preciso criar mecanismos sempre para reforçar a questão da acessibilidade, a questão da necessidade dessas pessoas estarem inseridas no país, que infelizmente ainda é muito desigual. Fernanda, você é da área da saúde, você é enfermeira, você está dentro do espectro autista, então, e está há muitos anos trabalhando. Há quantos anos que você abraçou essa causa? Bom, a vida toda, né, contando um pouquinho da minha história, eu sempre me senti um pouco diferente das outras pessoas, um peixinho fora do aquário, que eu falo. Mas eu não tinha o meu diagnóstico, né, eu tinha uma forma diferente de viver, mas eu não tinha o meu diagnóstico. Hoje, inclusive, minha mãe fala, eu tinha uma certa proteção com você e não sabia o que era. Né? O diagnóstico ele é libertador, ele te ajuda, né, a entender um pouquinho dos seus comportamentos. E depois que eu tive meu primeiro filho, o Ítalo, que também está dentro do espectro autista, tem TDAH, eu comecei a observar as características. Minha mãe começou a observar e falar, olha, ele tem características. Tinha até uma novela que estava passando na época, que tinha uma moça que estava dentro do espectro. A gente começou a buscar. E nessa busca, ele teve o diagnóstico e eu tinha muitos comportamentos iguais. E aí eu também busquei, né, avaliações. Para ter o diagnóstico, você passa por várias avaliações. É multiprofissional, não é só avaliação e diagnóstico profissional. Quem realmente te dá o laudo é um psiquiatra ou um neurologista. Né? Você passa por um neuropsicólogo, por uma neuropsicopedagoga, mas quem te dá o diagnóstico é um neurologista ou um psiquiatra. E aí eu comecei, então desde que meu filho tinha aí seus 3 anos de idade, hoje ele tem 13, né? Tem 10 anos aí que a gente está na luta. Inicialmente, na primeira ONG que tem aqui em Uberaba, que é a Laço Azul, depois eu passei por um grupo. E a Onda Autismos é uma organização que eu sempre tive muita vontade de participar. É a antiga Reunida, do Marcos Mion, Fátima Dequante. E eu acompanhava o Instagram, eu assistia às lives, eu falava, eu quero participar. E um dia a vice-presidente da Onda me chamou, passou o contato para uma conselheira que é a Giane Cerqueira, hoje ela é conselheira federal, fez minha entrevista e desde então estou na Onda Autismos, que é uma paixão, tem vários projetos maravilhosos, tem e-books gratuitos no site da Onda Autismos que qualquer pessoa pode baixar, tem projetos relacionados à área de segurança pública e privada, projeto relacionado para as empresas, formação para as empresas, né? Acontecem muitos casos aí, como que aconteceu numa loja muito conhecida, não sei se vocês acompanharam,
e a Riachuelo, né? Então, de ter a formação, porque a gente não é só julgar, gente, eu acho que sempre é isso, não julgar, é buscar juntos uma solução para aquela situação, né? Levar conhecimento, porque às vezes a pessoa age de uma forma capacitista sem nem saber que ela está agindo de forma capacitista por falta de conhecimento. Então, a Onda, ela oferece uma formação para as empresas, para as instituições, para que elas tenham esse conhecimento de como abordar, de como atender uma pessoa dentro do espectro autista. É muito importante, né? Eu falo muito sobre o autismo porque eu estou dentro do espectro, mas é muito importante falar de todas as deficiências. O Marco, era para estar aqui, o Dr. Alex também, porque eles também têm um grande conhecimento, né, em relação a todas as deficiências. O Marco é presidente do CONDEFU. Uma pessoa assim tem um conhecimento admirável. Então eu falo assim, eu tenho essa luta de muitos anos, mas eu quero que isso, um dia, a gente não precise, por exemplo, chegar no estabelecimento e ter que ficar explicando por que eu estou numa fila preferencial, né? Por que eu estou ali? Porque tem direito, né? Ninguém vai entrar em uma fila preferencial porque hoje eu estou cansado, eu quero ir para a fila, está calor, eu quero ir para a fila preferencial porque é mais rápido. Não, se a pessoa está ali, tenta entender, porque tem as deficiências que você vê que a pessoa tem a deficiência, como por exemplo a síndrome de Down, que tem características, né? Tem o cadeirante, que está ali na cadeira de rodas, mas tem as deficiências ocultas, né? Como o autismo, por exemplo, que você pode estar em uma fila ali e ter uma pessoa que, né, você considera uma pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência, mas pode ser que os barulhos, os estímulos sensoriais estão incomodando muito e ela pode ter uma crise. E uma criança em crise é visível, né? E é difícil de lidar, porque as pessoas julgam. É birra, a mãe não está corrigindo, é falta de limite. E não é uma crise sensorial. Aquele barulho pode estar, eu vou falar de uma forma lúdica, né? Está machucando aquela criança, machucando o barulho, o cérebro da criança. É como se machucasse mesmo, literalmente. Então, tentar entender, ter mais empatia, tentar ajudar de alguma forma, para que o mundo, quem sabe, né, a gente chegue um dia de não ter que ficar explicando e todo mundo entenda. Nós vamos fazer durante a semana, terça e quarta, lives no Portas Abertas com a Keilinha. Na terça vai ser com as instituições que atendem pessoas com deficiência, que estão envolvidas na organização, né, que é a PA, Instituto dos Cegos, a DEFU, a Laço Azul, vão estar a Secretaria de Desenvolvimento Social também e a Onda Autismos, para que a gente possa falar um pouquinho, né, e as instituições, os desafios que elas enfrentam. Por exemplo, por que tem uma fila eletrônica que demora tanto para chamar? É muito importante a população assistir, os familiares de pessoas com deficiência assistirem. Demora, por quê? Eles vão explicar isso. Por que a demanda é tanta, né? Os desafios que eles enfrentam, qual que é o trabalho que eles também prestam na instituição, para que as pessoas busquem, né, o local ali que realmente é adequado para o atendimento do seu filho, para o seu próprio atendimento. Na quarta-feira, a live vai ser com 3 pessoas com diferentes tipos de deficiência, que vão representar todos os outros deficientes, e com um familiar que também vai representar todos os outros familiares. Vão ser 2 lives muito importantes, muito especiais, as pessoas não podem perder. Na quinta e na sexta vai ser aqui na Praça Rui Barbosa. Nós vamos ter a Blitz da Inclusão. A Blitz da Inclusão é uma paixão que eu tenho para fazer há muito tempo. Nós vamos estar aí entre familiares, pessoas com deficiência, abordando quem, né, aceitar ser abordado, fazendo aí dinâmicas com essas pessoas para que elas entendam um pouquinho do que a gente sente, levando informações, entregando alguns folhetinhos, e vamos ter até um megafone para falar um pouquinho, né? Vai ser para chamar a atenção. Vai chamar a atenção da população. Então, Diego, de acordo com o que a Fernanda está falando, e você participa das rodas de conversa, né, dessas questões, você abraçou essa causa também. Por que é importante estar falando para as pessoas que não têm nenhum familiar com deficiência? Olha, primeiro é uma satisfação sempre participar. Eu até brinco com a Fernanda de que a maioria das vezes que ela me chama, eu desmarco qualquer compromisso para participar. Porque eu vejo que nós, enquanto cidadãos, nós temos esse dever de ajudar dentro das nossas possibilidades. Se eu sou advogado e se eu conheço do assunto, por que não conscientizar as pessoas?
Tanto que eu faço parte do projeto Direito na Escola, por essa paixão de ensinar mesmo, de me dedicar a passar a informação que eu tenho para as pessoas. Acho que a gente tem que fazer essa troca de ideias, né, no dia a dia. E diante disso tudo, né, diante de tudo isso, eu entendo que as pessoas elas precisam de informação. Não tem outro caminho. Se a gente discute a favor de uma educação de qualidade, se a gente discute acerca de políticas públicas de qualidade, se a gente exige tanto dos nossos governantes, nós também devemos fazer nossa parte. Se eu sou advogado, eu tenho o dever de passar essas informações para as pessoas. Se a Fernanda ela é especialista nessa questão do transtorno do espectro do autismo, ela tem o dever de passar essas informações. Assim como todos os profissionais de diversas áreas, um médico, nesses meses tão importantes como Novembro Azul, por exemplo. Então nós temos esse dever enquanto profissionais de conscientizar mesmo a população. É assim que a gente constrói um mundo melhor, né? Com boas práticas. Você acha que a população está parando para ouvir? Porque geralmente é assim, eu tenho isso em casa, eu sofro com isso, aí eu tenho uma compreensão mais expandida. Mas e quem não tem? Como você leva essa população para ouvir e adquirir esse conhecimento e esse respeito por quem tem a deficiência? O que eu tenho percebido é que a minha geração na faixa dos 30 anos de idade, dos 20 anos de idade para frente, tem tido uma consciência bem grande. Não sei se é por conta da globalização, não sei se é por conta do maior acesso às informações, né, disponíveis na internet e tudo mais, mas eu tenho percebido sim uma procura por maiores informações dessas novas gerações. Né? Hoje eu lido com alunos de segundo colegial, por exemplo, uma faixa de idade entre 14, 15, 16, 17 anos, né, e por aí vai. E eu vejo essa turma muito empenhada em buscar conhecimento. E o meu papel, eu atuo da seguinte maneira: se a pessoa não vem até a mim, eu vou até ela. Eu busco as escolas particulares, eu busco as escolas públicas, eu busco participar de todo e qualquer movimento, seja dentro da minha instituição, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, presidida pelo Eduardo Jardim. Eu busco sempre levar informação. Se eu não recebo convite para determinadas situações, eu tento sempre marcar algo com alguma escola, alguma instituição, ou participar de alguma palestra. Eu tento sempre fazer a minha parte de levar o conhecimento, mesmo que não tenha sido buscado para isso. Diego, continuando aqui com você, a gente tem assistido cada vez mais, deveria ser menos, mas ainda tem muita violência contra as pessoas portadoras, né, de necessidades especiais. Esse é um tema que vai ser debatido porque tem que entender que, além do desrespeito humano, é crime, né? Exatamente. Essas pessoas são consideradas vulneráveis perante a lei. Uma pessoa considerada vulnerável, ela não pode ser submetida a qualquer tipo de situação de violência. Uma pessoa, por exemplo, que utiliza-se de cadeira de rodas, é uma pessoa que tem uma vulnerabilidade, aquela diferença, mais uma vez, da igualdade formal da igualdade material. Né? A gente tem que tratar as pessoas com mais empatia, como a Fernanda disse. E automaticamente, diante dessa empatia, diante desse lado humano que nós temos que trabalhar cada vez mais, nós temos que entender que essas pessoas estão sim em condição de vulnerabilidade na sociedade. Então nós temos que ter um cuidado na hora de cuidar dessas questões. E o combate à violência, na minha humilde opinião, também vem de maneira mais forte através da educação e da conscientização. Quanto mais a gente abastecer as pessoas de conhecimento e de informação, eu tenho certeza que esse índice vai diminuir cada vez mais. Porque violência gera violência. Se a gente consegue combater através de boas práticas, boas políticas públicas e boas maneiras, a gente consegue ter uma reação melhor. Fernanda, voltando aqui ao que o Diego tinha falado anteriormente sobre a carteirinha. Como é que é? Explica pra gente. A CIPTEA, ela é a carteira de identificação do autista. Então, ela te ajuda ajuda, né, a pessoa com transtorno do espectro autista a garantir seus direitos, né, o direito material que ele falou, é a parte material. Por exemplo, chega no banco, aí para que a pessoa se identifique como é uma deficiência oculta, né,
a carteirinha ela pode estar ajudando. A pessoa vai mostrar que ela se identificar como pessoa com transtorno do espectro autista e eles vão ter esse atendimento todo, né, prioritário, que é a diferença. Hoje, o autista ele é considerado o atendimento prioritário e não o preferencial, que tem a diferença, né? O prioritário é o idoso, né, acima de 80 anos, se eu não me engano, e o autista. Né? E tem os preferenciais, que é gestante, criança de colo, o idoso abaixo de 80 anos, dentre outros. Uma coisa muito importante que eu não falei, né, da Secretaria de Saúde também vai estar participando. E o dia 3, que é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, vai ser, nós vamos fechar a semana. Né? Então, nós estamos programando aí a Expofeira, onde as pessoas das instituições, pessoas com deficiência, vão construir aí, fazer seus artesanatos e vender nessa feira, para arrecadar recursos, dependendo da instituição, para a instituição ou para a própria salinha de artesanato, ou vai dividir entre o artesão e a instituição. Então vai ser, assim, uma semana muito especial. Espero que as pessoas entendam e participem. Deixar como reflexão aqui, gente, tem a deficiência que ela vem, né, é genética e vem, mas pode ser que tenha pessoas que vão adquirir deficiências. Tem pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, mas por um acidente, por exemplo, automobilístico, se tornam deficientes. Então vamos pensar aí, vamos entender um pouquinho mais sobre as deficiências, né? Não só o autista, mas todas as outras deficiências, síndrome de Down, deficiente físico, deficiente visual. Vamos entender mais, ter mais empatia. Vamos buscar esse conhecimento. Participem dessa semana, que será muito importante, né, Diego? Né, Eva? E diante do conhecimento, vamos falar um pouquinho aqui, você está usando o símbolo aqui do autismo e tem aquele colar que é do girassol. Então, Fernanda, explica para todos nós a diferença dessa comunicação. Sim, quando vocês verem uma pessoa com um cordão de girassol, quer dizer que aquela pessoa tem uma deficiência oculta, ou seja, não visível, né? Que não é só o transtorno do espectro autista. Então, se ela tiver com esse cordão, tiver em uma fila preferencial, tenham empatia, não julguem. Ou em qualquer outro ambiente, se ela estiver, por exemplo, andando na rua e você vê que ela está ali, por exemplo, vou falar do autista, que eu tenho mais propriedade, ela está inquieta, ela está agitada, ela pode estar tendo uma crise e você pode estar ajudando de alguma forma. Então, entendam que o cordão de girassol, ele deve ser usado somente por pessoas que tem, né, uma deficiência oculta. Não é qualquer pessoa que pode usar por achar bonitinho, né? E realmente ele é bonito, mas não usem se você não tem uma deficiência oculta. O cordão do quebra-cabeças, o símbolo do autismo não é o cordão. O símbolo do autismo não é esse quebra-cabeça. Quem escolheu esse símbolo foram as pessoas com neurotípicas, né? Assim como o dia 2 de abril, que é o dia da conscientização, foi instituído por pessoas neurotípicas. O símbolo do autismo é esse símbolo do infinito, com cores do arco-íris. Então, quando você vê uma pessoa com o cordão de quebra-cabeças, quer dizer que aquela pessoa está dentro do espectro. Muitas pessoas julgam, por exemplo, você tem autismo nível 1 de suporte, é levinho. Nossa, mas você fala bem, você articula bem. Não julguem, porque por detrás de um autista nível 1 de suporte tem as comorbidades. Por exemplo, eu tenho transtorno de processamento sensorial, então dependendo do ambiente eu vou ficar incomodada. Aqui eu não estou porque eu amo muito a Eva, gente. Então assim, para mim esse ambiente aqui já é familiar, eu estou com pessoas que eu gosto, então estou confortável, mas pode ser que o ambiente esteja incomodando, a luz esteja incomodando, então tenham empatia. O autista nível 1 de suporte é considerado como pouco autista para estar dentro do espectro, e o autista nível 3 é autista demais para estar na sociedade. Não façam isso, não julguem, né? Nós autistas, cada um é de um jeito, é um espectro, todos somos diferentes dentro, né, dessa diversidade, por isso é um espectro. Não julguem, somos todos diferentes, assim como os neurotípicos. Falando, né, do que a Eva falou, né, pediu para eu explicar dos cordões, é isso. Não usem se vocês não estão dentro do espectro ou não precisam do cordão de girassóis. Só usem realmente se necessário. E tenham empatia quando vocês verem uma pessoa utilizando.
E vamos encerrar então o programa já falando, reforçando aqui a importância dessa semana que vocês estão organizando aí. Então, fala pra gente aí para reforçar, Diego, sobre essa semana que vai acontecer. População uberabense, não percam essa oportunidade, porque é uma oportunidade de se capacitar, uma oportunidade única para se prepararem, para utilizarem desses valores no dia a dia de vocês. São movimentos assim que fazem a diferença para a gente construir uma sociedade melhor. Então, se nós temos a oportunidade, se nós temos essa condição de participar, não tem por que ficarmos em casa, né? Vamos aproveitar bastante esse momento, que é muito bem organizado, muito bem dirigido pela Fernanda e por toda a sua equipe, para fazer a diferença, tá? Nós temos que pensar que se cada um de nós fizermos um pedacinho, dermos um pedacinho da nossa contribuição, nós somos capazes de construir uma sociedade melhor. Gratidão, Eva, gratidão. Prof. Diego, gratidão ao Marco, ao Alex, ao Marão, gratidão à Ana Paula das Sedes, a secretária também, a Érica, todos da Câmara, da Prefeitura, das secretarias. Eu não vou citar todos os nomes para não ter o risco de esquecer, mas ao Celso Neto, ao Gismeire, pessoal da saúde, a todos. Gratidão ao meu filho, porque se não fosse ele, não estaria aí caminhando, né? Os meus 2 filhos, porque o João me acompanha em tudo. Aos meninos da Onda, Gi, Eli, ao Matheus também, que vai estar na Onda. Gratidão a Deus em primeiro lugar, viu, gente? Não deixem de participar, vai ser muito especial. Olha, então eu reforço aqui a fala deles, né? Vamos participar. É a Semana Municipal de Neurodiversidade. Não só para as famílias, para esses núcleos familiares que tem ali alguém dentro desse critério da neurodiversidade, mas para todos nós, para a gente poder colaborar, para a gente poder entender e valorizar o ser humano. Vamos participar, todo mundo. Vocês também podem acompanhar depois nas redes sociais, que essa semana vai ser amplamente divulgada, né? Temos vários parceiros aí, como sempre, você consegue mobilizar as mesmo, lojas, fazer um né, barulho. Parceiras, As Clayton lojas Sports, parceiras. Papelaria Porque Boa vai ter Vista, brindes, Elaine vai ter Lingerie, sorteios, né? Sim. Tem várias lojas parceiras, Elaine Lingerie, Clayton Sports, Papelaria Boa Vista, Casa de Carnes Boa Vista. Então, a Franciele Beatriz, que também tem um filho autista, ela também doou um lixo. Então, tem vários brindes para sortear. Eu também não vou falar todas as lojas, porque eu sempre, né, a gente corre de São esquecer. muitas que mas participam, muita né? Gratidão gratidão a Deus, né, Eva? A Deus em primeiro lugar e a todas as pessoas que estão organizando esse evento juntos, porque a organização é de todos, né? O evento é de todos e para todos, né? A importância da data é muito grande. Então, é um evento de todos nós. Então você pode participar estando lá com a sua presença, com a sua família, com seus amigos, mas também pode doar brindes. E esse programa aqui depois você pode acompanhar também no canal YouTube. E agora continua com a nossa programação na TV Câmara. Gratidão, Fernandinha. Sim, gratidão. Diego, você também. Parabéns, sucesso. Deus abençoe Deus vocês abençoe. sempre. Muito obrigada por sua companhia. Até breve.